Olá, segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 5, aula de revisão e avaliação. Portanto, venham comigo e vamos à nossa aula de revisão. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, nós vamos ter agora um tempo para conversarmos, sobre assuntos que a gente já vem falando ao longo do tempo aí, tá bom? Para a gente ter uma ideia, para a gente revisar um pouquinho. Vamos lá, olha só. Nós vamos começar falando nessa aula sobre Michel de Foucault. Tá bom? Michel Foucault, que foi um filósofo, professor, psicólogo, um escritor francês que vai revolucionar as estruturas filosóficas do século XX. Com as influências, ele vai sofrer influências aí de alguns filósofos, sociólogos, psicólogos extremamente interessantes, que são Nietzsche, Marx, Freud e Deleuze. Tá bom? Então, a partir daí, Foucault começa a desenvolver uma série de ideias. E dentro dessas ideias todas, talvez o ponto fundamental que nós precisamos observar é a questão do poder. Tá bom? Qual é a relação que Foucault vai trazer para nós em termos de poder? Então, qual relação entre verdade e poder, segundo Foucault? Vamos entender um pouquinho isso? Olha só. Vocês estão vendo dois triângulos aí, E o Foucault faz uma correlação entre esses triângulos aí. O triângulo de Foucault é aquele que está ali, poder, verdade e direito, e ele faz isso com o tripé da sociedade de então, que era o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, Estado, mercado e sociedade civil. Na concepção de Foucault, essa verdade ela é produzida e ela é influenciada pelo poder. Por isso que o poder está lá em cima na pirâmide, E ela sofre alterações dependendo do tempo e espaço. O poder, portanto, ele é um produtor de saber e gerador e molde da verdade. Perfeito? Nesse sentido, Foucault vai dizer para nós que a verdade, ela é indissolúvel, tá? Indissociável. Do quê? Da singularidade do acontecimento. Ou seja, aquilo qualificado de verdadeiro não habita num já aí, mas é produzido como acontecimento num espaço e num tempo específicos. Perfeito? Vocês estão vendo essa imagem aí, que mostra muito bem isso que nós estamos falando aqui. Olha só, tá vendo aquelas mãozinhas ali em cima, Saindo vários fios, várias linhas, ligando as pessoas. E na cabeça das pessoas nós temos um monitor. É essa a ideia de poder para Foucault, tá bom? Nós vamos entender daqui a pouco um pouquinho melhor essa ideia da macrofísica e microfísica do poder. E Foucault vai dizer, o Estado, lembra? O Estado, que era considerado o primeiro setor, vamos dizer assim, ele continua ainda detentor desse poder, só que ele já delega esse poder a várias outras instituições menores, que vamos chamar de microfísica do poder. Vamos entender isso daí. Nesse sentido, então, Foucault vai dizer, o saber é poder, tá bom? Então, quando ele diz que o saber é poder, ele está dizendo que é um fruto do quê? De relações de luta, gerador de relações de poder, instrumento de guerra, meio de dominação, e tantas outras coisas aí. É essa a ideia. Quanto mais saber vai sendo adquirido, mais poder vai sendo criado, vai sendo gerado. Nesse sentido, Foucault vai dizer para nós que o saber, vocês vão ver aí, olha só, é uma maldade contra as coisas. Ou seja, o saber, ele não é feito, vamos ver aí na cartela, o saber não é feito para compreender, ele é feito para cortar. Foucault vai falar isso para nós. Quando ele diz o saber não é feito para compreender, mas é para cortar. Por quê? Porque ele domina, ele cria a verdade. Por isso que está ali
no triângulozinho de Foucault, o poder, a verdade e o direito. Por quê? Porque o poder tem essa capacidade de criar essa verdade, né? E, consequentemente, de se achar no direito, no dono dessa verdade aí. Tá certo? Então, gente, o que é que Foucault vai fazer aqui? Vamos ver, olha. Ele vai romper com a concepção clássica de poder, afirmando que não se pode concebê-lo mais como materializado em determinado lugar, ou em lugares específicos, pois ele está diluído pelo tecido social, tá? Ou seja, há uma espécie de onipresença do poder. O poder está em todo lugar, o poder está em toda parte. E aí, segundo Foucault, ele se apresenta como? Ele se apresenta como uma imensa rede microscópica, né, que engloba tudo e todos. Olha a imagenzinha aí do lado de novo. O poder está ali segurando, né, as linhas que vai comandando e controlando tudo. Microscopicamente, olha só, tá? Acreditava ser possível a luta contra padrões de pensamentos e comportamentos, mas impossível se livrar das relações de poder. A gente pode mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de falar, né, de entender as coisas, mas a gente não vai se livrar nunca dessas relações de poder que foram criadas e que estão presentes na nossa sociedade, tá? Presente no nosso dia a dia. A todo instante, a todo momento, nós convivemos com isso. Perfeito? E aí, o que é que Foucault traz para nós? Ele divide isso daí. Ele diz, nós temos aqui duas fases distintas, né? A macrofísica e a microfísica do poder, tá? Como é que ele vai explicar isso? Vamos lá, olha só. Quando ele fala da macrofísica do poder, ele dizia assim, o poder existia e era exercido em grande escala, no macro, por isso macrofísica, por meio do monarca. Lembrem que Foucault está fazendo aqui um balanço, né, daquilo que era o poder na modernidade e daquilo que é o poder que está se transformando em poder na sociedade contemporânea, tá? Por isso que ele faz, né, ele é um grande nome nesse sentido, desse estudo todo, no século XX. Então, o poder existia e era exercido em grande escala, macro, por meio do monarca, que era o único responsável por aplicar, pelo medo, a atividade necessária para controlar as vontades díspares mediante sua própria vontade. Era essa a ideia da macrofísica. Tem o poder, tem o rei, e o rei controla. Aplica o medo ali, todo mundo fica com medo e obedece o rei. Perfeito? Muito bem, olha só. Relacionado ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar, então vem a ideia dessa microfísica aí, que é uma rede de poderes pequenos, né? Para fazer contraposição, vamos dizer assim, a essa macrofísica, tá? Aparece uma rede de poderes pequenos, exercidos em pequenos núcleos sociais, por meio da aplicação de técnicas disciplinares que vão fazer o quê? Docilizar os corpos das pessoas, treinando-as, tá? Para as atividades diversas. Vocês vão ver aí na próxima cartela, tá bom? As pessoas vão ser o quê? Docilizadas. Vão ser o quê? Vão ser treinadas. Para quê? Para uma série de atividades. Eu vou obedecer. Por quê? Porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, eu fui treinado para isso daí. Na concepção de Foucault, quem é que faz isso? A escola, a igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia, o hospital. Tudo isso são instituições disciplinares que vão aplicar o quê? Uma disciplinarização dos corpos, enquanto os líderes dos pequenos núcleos de poder, como por exemplo os pais na família, naquela família patriarcal, né, que nós temos ainda, exercem algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas que são o quê? Subjugadas a ele. Entenderam bem aqui essa questão da macrofísica e da microfísica, gente? Isso é muito importante.
tá? Isso é muito importante, porque isso cai demais nas avaliações aí. Então, a macrofísica, qual era a ideia? Tem um poder central, que através do medo domina, controla e faz com que todo mundo obedeça, porque senão vai ser punido. O monarca, por exemplo, os ditadores, por exemplo, né? Os grandes ditadores aí. Do outro lado, nós temos a microfísica. O que é que o Estado faz? O Estado se organiza de um jeito tal que não é ele mais, entre aspas, que controla, né? Mas ele delega a um grupo, a várias instituições menores que vão controlando, né, e docilizando os nossos corpos, as nossas mentes, a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, e vão trazendo para nós. Perfeito? Então, a conclusão disso tudo aí, vamos lá. Sendo assim, o poder está disseminado em todos os lugares, envolvendo a complexidade da vida, oprimindo o homem contemporâneo. Logicamente, o micropoder é um subproduto do macropoder. Falei isso para vocês aqui, né? O Estado continua ali controlando, olha as mãozinhas ali em cima, né? Então, o micropoder é um subproduto do macropoder. Entretanto, vamos lá? Entretanto, na prática, não é o macropoder que funciona nas relações comuns na vida social do homem. Ali, né, quem é que está controlando? Não é mais o macropoder, ele só delega. Mas quem está controlando ali são aquelas pequenas instituições ali, as linhazinhas que estão ali, os fios que estão ali, controlando as nossas mentes, as nossas cabeças. A funcionalidade do macropoder deverá ser entendida apenas na estruturação do Estado político. O que significa, professor? Para Foucault, o poder fragmentou-se em micropoderes, tá? E tornou-se muito eficaz, transformando-se em sustentáculo do macropoder. Estão espalhados por todos os lugares, nas mais diversas instituições. Tá? Foucault ele analisou os micropoderes esparramados por todos os lados, exercidos por pessoas em geral despreparadas, que interiorizam as ideologias e leis estabelecidas em defesa do macropoder, disciplinando a sociedade com a punição, quando as regras do jogo são desobedecidas. Perfeito? Então, conseguiram entender esse primeiro momento aí, né, da ideia de Foucault, o poder e a verdade? Muito bem. Vamos dar continuidade, então, aqui à nossa revisão, falando de um outro tema extremamente importante aí. É a teoria crítica da sociedade, tá? Nós vamos falar aqui da escola de Frankfurt, ou daquilo que vocês ouvem falar constantemente, né? Nas avaliações e com os professores de vocês de história, de geografia, de sociologia, a famosa indústria cultural. Essa teoria crítica da sociedade foi uma teoria proposta e desenvolvida pela escola de Frankfurt. Isso, tá? Tal teoria é crítica enquanto emergem as contradições da sociedade industrializada, moderna, capitalista. Então, ele vê aí, ele vai perceber as contradições aí dessa sociedade, tá? Então, olha só, vejam só, o que é essa teoria crítica? Ela pretende fazer emergir as condições fundamentais da sociedade, tá bom? Então, a ideia é essa. Por que é uma teoria crítica? Porque ela vai fazer essa crítica, ela percebe as contradições que existem dentro dessa sociedade capitalista, tá? E começa a apontar para um desenvolvimento que vai levar o quê? A uma sociedade sem exploração. É essa a ideia da teoria crítica. Eu quero levar para uma sociedade sem exploração. Por quê? Por que eles falam isso? Porque ele vai dizer, a indústria cultural, olha, nós vamos ver isso aqui, a indústria cultural, lá pensada, essa teoria crítica lá, né, por Adorno e Horkheim, ele diz que o iluminismo, ele acabou indo de encontro, vai ao encontro dessa autodestruição, porque prevaleceu nele o quê? A ideia de que o saber é mais uma técnica do que uma crítica.
Vamos começar então. Aqui a gente vai ver, né? Olha, os iluministas todos ali reunidos, conversando, batendo um papo, né? Ali vocês estão vendo a imagem aqui, aonde ele vai trazer a ideia. Eles começam a pensar e dizer para nós, né? O Horkheim e o Adorno, tá? Começam a pensar e dizer que a razão, ela é razão instrumental. Por quê? Porque só pode identificar, vamos ver aí na cartela, olha só, a razão, ela só pode identificar, construir e aperfeiçoar os instrumentos ou os meios adequados para alcançar fins estabelecidos e controlados pelo sistema. Perfeito? Então, vamos lá, olha só, essa parte é muito importante também, gente, ó, a razão é instrumental. Porque ela só pode identificar, construir e aperfeiçoar instrumentos ou meios adequados para alcançar fins que foram estabelecidos por quem? Pelo sistema. Tá? Por isso a crítica que ele faz ao iluminismo, nesse sentido aí. Tá bom? Então, olha só, ele coloca assim, para alcançar... Tá, gente? Olha lá. Para alcançar sua funcionalidade, o sistema, que é a sociedade tecnológica contemporânea, entre seus principais instrumentos, pôs em funcionamento uma poderosa máquina, a indústria cultural. Tá bom? Então a gente vai ver, olha, vocês estão vendo inclusive aqui atrás de mim, né, uma série de imagens e tudo mais ali, né, aparece a luz, a ideia, lembra muita coisa, vamos ver no próximo, fica melhor para vocês, olha só, tá aí, com o meu dedo eu vou controlando tudo aí, né, numa tela de computador, num celular, né, a gente não consegue mais, dentro da nossa sociedade, viver isso, né? A gente não consegue mais sem dar aquele like, sem dar aquela curtida, não é verdade? E comprar coisas que muitas vezes nós nem queremos, porque quando a gente digita alguma coisa no Google, por exemplo, já vai daqui a pouco aparecer um monte de outras mensagens referentes àquilo que nós digitamos, então é muita coisa aí. Né? Então o que Adorno e Horkheim falam para nós? Nós estamos sendo controlados por isso daí. Né? Essa sociedade capitalista como um todo, ela encontrou um meio de fazer esse controle. Ela encontrou um meio, né, de chegar e dizer para a gente, olha, comprem isso, porque isso vai trazer o melhor para vocês. Entenderam, gente? Então, essa ideia da indústria cultural, ela vai nos levar a essa reflexão aí, tá? Adorno e Horkheim, eles vão dizer para nós, então, o seguinte, olha, diante de tudo aquilo que está acontecendo, de toda essa modernidade que está acontecendo, que está surgindo dentro desse mundo contemporâneo, olha só, modernidade, porque nós vamos falar de uma modernidade, o moderno dentro do moderno, já é aquilo que nós chamamos de o pós-moderno, não é verdade? Então, diante disso, de todas essas coisas novas que estão surgindo, nós passamos a ser o quê? Controlados, está aqui, ó. Eu controlo com o meu dedo, mas o que acontece aí? Cada coisa que eu clicava também vai ser controlada. A inteligência artificial que falam, né? Hoje que nós já conversamos sobre isso daí, então a inteligência artificial, ela já sabe, ela já disse o que eu fiz, o que eu cliquei, né? Então ela já vai começar a mostrar para mim coisas que talvez eu nem queira, eu cliquei porque eu fiz uma pesquisa. Né? Eu precisei fazer um trabalho e pesquisei aquilo, mas a partir de agora vai continuar aparecendo para mim constantemente. Perfeito, então, pessoal, olha só, nessa revisão, então, nós conversamos sobre o poder, né, e sobre a indústria cultural. Dois elementos importantes dessa sociedade contemporânea, tá? Dois elementos fundamentais para nós que estamos, né, tentando entender esta sociedade que nós estamos vivendo e extremamente importantes para as nossas avaliações aí. Então, eu espero que eu tenha conseguido entender e acompanhar, né, aqui um pouquinho essa nossa revisão, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, então, gente, eu estou me despedindo aqui nesse momento de vocês aqui, tá? E até a nossa próxima oportunidade.